aqui dentro da estrutura, né, pessoal, vocês devem saber que a gente tem a divisão de 3 papéis, né, o papel de colaborador, o papel de gestor e o papel de RH. Recentemente a Sênior mudou um pouquinho os menus aqui para facilitar a navegação. Então, tudo que seja referente ao meu painel é referente à visão do colaborador. O painel do gestor, né, o nome aí já é autoexplicativo, e da mesma forma o painel do RH. É claro que em algumas empresas pode acontecer da mesma pessoa ter os 3 papéis, né? Ser um colaborador, ser do RH e ser um gestor também. Mas, novamente, para quem não é tão familiarizado aqui com a plataforma, dentro dessa estrutura de papéis, tem todos esses permissionamentos que separam o que cada um pode enxergar aqui dentro da plataforma. Começando pela estrutura, então, do meu perfil, né? É um ponto que é bem bacana comentar, que às vezes pode passar despercebido, pelo menos um recurso que alguns clientes que eu já comentei, não sabia ou não tinha olhado por essa perspectiva, né? Que é deixar aqui, então, liberada a possibilidade da edição dos dados cadastrais do colaborador, para que ele tenha autonomia de vir aqui, editar os seus próprios dados e, obviamente, gerar uma pendência de aprovação lá para o RH antes de subir para a administração de pessoal. Então, isso facilita com que o RH tenha todos os dados atualizados do colaborador, mas também com segurança, né? Para que, principalmente, dados que possam gerar algum tipo de evento não sejam importados automaticamente. Então, passa pelo crivo do RH, mas o colaborador ele tem essa autonomia. Em alguns casos, alguns clientes optam por não deixar liberado. Ainda assim, é extremamente relevante porque o colaborador ele pode aí na palma da mão consultar as suas informações. Eu particularmente tenho às vezes um pouco de dificuldade de decorar aqui alguns documentos pessoais. Então, se eu estou aí precisando abrir uma conta em algum lugar ou visualizar algum documento meu, eu abro ali o Super App e já valido as minhas informações, tá? Então, toda a parte aqui de cadastro, né, o colaborador consegue estar a qualquer momento deixando atualizada aí os seus dados, mudou o telefone, mudou o endereço, vai estar atualizadinho lá na ficha cadastral também. Da mesma forma que a inclusão de dependentes, né? Então a gente sabe que é um desafio, às vezes, para o RH receber essa documentação, validar ali o dependente. Às vezes é uma mulher que recentemente, né, se tornou mãe, não consegue ir até a empresa levar a documentação, então ela pode, né, da própria casa dela já colocar todos os dados ali do seu dependente, né, seja ele filho, cônjuge, pai, mãe. Então aqui tem uma série de grau de parentesco, né, que a gente consegue trabalhar. E aqui ao final a gente tem a possibilidade, né, inclusive como obrigatório o anexo do comprovante desse dependente, né, também para dar aí segurança para o RH de que está coerente as informações que o colaborador está anexando. Então, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, ele consegue vir aqui e anexar o PDF, tá? Isso também gera lá para o RH uma pendência de aprovação depois, antes de subir para a folha de pagamento. O perfil acadêmico da mesma forma, né, onde o colaborador ele pode vir aqui então e anexar documentos de formação acadêmica, concluindo, né, uma formação de pós-graduação, graduação, ensino fundamental, ensino médio, né, ele consegue vir aqui e colocar, então, toda a documentação e também anexar um documento para comprovar. E por último, né, mas não menos importante, aqui a parte de interesses pessoais, ele é mais voltado aí para que a empresa e os colegas possam conhecer um pouquinho mais desse colaborador e daquilo que ele gosta, né? Então aqui ele é mais informativo, ele consegue vir, inclusive, criar categorias, então livros que gosta de ler, filmes que gosta de ver, o time que torce, enfim, ele pode ter aqui algumas categorias e anexar os interesses. Se ele deixar disponível, então, aqui no seu perfil público, os colegas conseguem vir aqui e consultar essa informação, tá? No perfil público, o colaborador ele tem essa autonomia de dizer o que ele quer que as pessoas vejam sobre ele. Então, a gente sabe que tem pessoas que não gostam tanto assim de aniversário, então deixam oculto, né? Mas ele consegue vir aqui, então, deixar disponível tudo aquilo que ele tem de informação que ele cadastrou, para que as pessoas possam também conhecer um pouquinho mais sobre ele. Recentemente, inclusive, eu precisei fazer check-in numa companhia aérea para um colega e eu precisava incluir os dados de contato de emergência dele. Ele estava na estrada, não conseguia falar com ele. Consegui vir aqui, sabia que era aquele contato mesmo, né? Só precisava do número do telefone, peguei aqui pela plataforma mesmo e deu tudo certo. Mas até mesmo realidade de empresas que tenham alguma condição de viagem, de trabalho externo, que possam ter algum tipo de emergência,
vocês também têm a possibilidade até mesmo do colega que está junto acompanhando ter ali os contatos e poder acionar algum familiar ou alguém próximo daquele colaborador ali para apoio, tá? E na parte do perfil profissional, então, esses dashboards de minhas competências, né, principalmente esses primeiros, eles estão bem vinculados ao módulo de carreira e desempenho. Então, para quem não tem o módulo, esse dashboard não vai aparecer, mas para quem tem, né, então traz para cá toda a parte de mapa de competências, né, as competências aí do colaborador. E ele pode ainda também anexar idiomas, experiências profissionais, registro profissional, projetos que ele vem trabalhando, alguma habilidade, né? Então, ele consegue aqui também dar uma visão sobre a vida profissional dele, tá? Tava trocando uma ideia aqui com a Leti, que eu achei bem oportuno vocês fazerem esse trabalho desse workshop, porque com a correria do dia a dia a gente acaba não fuçando tanto, não Sim. conseguindo, né, fuçar em tudo que a gente poderia olhar dentro do sistema. E quem nos atende aqui sabe que a gente é super pra frentex, aqui a gente quer estar com o sistema rodando 100%, né? Mas a dúvida que eu tenho é, se eu habilito para todos os nossos colaboradores terem acesso a essa parte que faz por dentro do Super App, né? Que é o IPO, né? Isso. Por lá mesmo os funcionários entrarem lá e poderem fazer atualização cadastral e tudo mais. Se eu habilito isso, que daí eu faço a senha, o login e a senha deles, né? O que eles terão acesso, de fato? Tu diz para atualização cadastral? Para tudo. Se eu habilito eles utilizarem todos esses recursos que eles entram, porque hoje eu tenho Super App só para a área administrativa. Por exemplo, eu vou habilitar para toda a empresa trabalhar com o Super App, apesar de que, não, a produção vê o Olerite, né? Isso. Se eu habilitar ele para geral, assim, para eles poderem atualizar cadastro, o que mais eles vão poder fazer dentro desse Super App? Tudo que for referente ao meu painel, dentro do painel de gestão, vai estar disponível no Super App. Então, tudo que eu compartilhar até o final aqui dessa fala vai estar disponível lá, com exceção da hierarquia aqui, tá? Mas a consultar dados financeiros, solicitar e assinar férias, solicitar e registrar feedback, a parte dos colegas de trabalho. Eu tenho até um material que eu posso mandar depois que diz todos os recursos que tem. Mas ele é importante comentar que ele é um aplicativo do colaborador. Então, tudo que for função de gestor e RH, daí no Super App não está disponível. Mas tudo que eu estou mostrando até o momento e até o final da parte do meu painel, ele tá disponível lá dentro do Super App, tá? Importante, ele vai obedecer os parâmetros do painel de gestão. Então, o que vocês definirem aqui que o colaborador pode fazer, o Super App vai replicar. Então, se ele não puder solicitar férias, ele também não vai conseguir pelo Super App. Ah, sim, porque a gente tirou aquela parte do feedback. Então. Aí ele não vai poder fazer, né? Isso, ele obedece os parâmetros do painel de gestão. Tá bem, Tá bom? sigamos. Beleza, então. Mas a ideia é justamente essa, tá? Que a gente possa ir trocando ideia. Então, aqui dentro ainda da estrutura do colaborador, né, dos meus dados financeiros, o colaborador ele pode ainda consultar, e aqui é importante comentar que é apenas consultar o seu cartão ponto e seu saldo de banco de horas. Esse relatório que vai vir é um relatório que vocês vão apontar lá dentro do administração de pessoal, o que vocês utilizam, tá? E aqui é só para visualização mesmo, ele não tem assinatura eletrônica do cartão ponto, tá? Aqui eu não tenho um exemplo para mostrar para vocês, porque essa minha base não está integrada com o administração de pessoal, mas se vocês tiverem interesse em utilizar essa rotina, também está disponível lá na documentação e vocês também podem procurar o executivo ou o pessoal do suporte para explicar como é que estrutura, né, você buscar o relatório lá de dentro do administração de pessoal. Aqui dentro da minha remuneração anual é um analytics que, apesar de simples, eu considero ele bem importante, né? Ele mostra aqui para o colaborador uma visão de todo o conglomerado de remuneração que ele teve durante o ano, né? Então aqui eu estou usando uma base do ano anterior, tanto na parte de proventos quanto de descontos, né? Brinco que talvez o desconto não tão bom assim, né? Mas dá uma visão geral para o colaborador para que ele possa, inclusive, comparar, né, um ano contra o outro, né? A evolução
total do salário dele, mas também ele pode aqui por dentro da minha evolução salarial visualizar um analytics, que aqui ele está numa linha reta, não é a realidade dentro das empresas, né? Essa aqui é só uma base de demonstração, mas ele poder inclusive ver, né, como que ele estava quando ele entrou na empresa e como que ele está hoje. Inclusive ele pode por motivos da alteração salarial, fazer uma filtragem e avaliar quantas vezes eu tive uma alteração salarial por promoção, por mérito, por enquadramento, por dissídio, né? E essa mesma visão, depois eu vou mostrar para vocês ali na visão do gestor, mas ela é super importante até mesmo para um feedback onde o colaborador ele possa vir a alegar que durante X anos que ele está na empresa, ele nunca teve um aumento salarial, né? Então a gente sabe que quando é subjetivo é fácil de afirmar algo assim, né? Mas quando a gente tem o dado, o colaborador mesmo talvez possa fazer reflexão antes de constatar essa verdade ali para a empresa e o próprio gestor depois tendo essa visão do analytics do seu time, por que não mostrar, né, junto aí com o colaborador, num feedback, a realidade em relação à remuneração dele, tá? Então, aqui é a visão somente do colaborador, mas o gestor também pode depois ver a da sua equipe, tá? Na parte de férias, então, o colaborador pode ou não solicitar as suas férias, né? Então, aqui é opcional para cada empresa. Hoje, na Sancom, a gente tem essa cultura de solicitar as próprias férias, mas a gente tem casos aí de clientes que deixam somente o gestor fazendo essa gestão. Aqui é a tela do colaborador, né? Se ele vir a solicitar. E é importante comentar que vocês conseguem parametrizar todas as políticas de férias de vocês aqui dentro do painel de gestão, justamente para que essa facilidade, de fato, facilite e não gere transtornos no sentido de o gestor ou o colaborador solicitar fora do período que a empresa determina ali que antecedem as férias, numa sexta ou que antecede feriado. Então, vocês conseguem, né, dentro lá da parte de parametrização, estipular a política de férias de vocês. E aqui o colaborador, então, ele vai poder ver de qual período aquisitivo, né, quando que ele deseja iniciar, quantos dias que ele deseja tirar de férias e anexar algum tipo de comprovante aí, caso ele precise de alguma constatação que foi liberado já para que ele possa sair de férias naquele período, tá? Além disso, o colaborador ele pode também visualizar o seu recibo e o seu aviso de férias, tá? E fazer a assinatura eletrônica desses dois documentos, tá? Então, é uma assinatura feita somente pelo colaborador, importante comentar isso, né? E o modelo de recibo e aviso também é um modelo que vocês estipularem lá dentro dos relatórios que vocês usam na administração de pessoal, tá? Além disso, a gente tem o calendário de férias. Essa daqui é uma visão do colaborador em relação aos seus pares, mas o gestor também tem essa visão do seu time. E aqui é bem legal para que o colaborador ele possa. Eu sei que aqui na Sancom, em algumas áreas, a gente tem uma política de autogestão, no sentido de se eu sei que eu sou o substituto de um colega, antes de eu pedir férias, eu vou pelo menos olhar aqui no calendário e ver se esse meu colega não está de férias no mesmo período, né? Também para poder visualizar, daqui a pouco eu estou conversando com alguém, não está me respondendo, eu posso vir aqui e ver, a minha colega está de férias, por isso que ela não está me respondendo. E também, essa estrutura aqui de semáforos do lado, ela ajuda o colaborador a entender exatamente com quem que a sua solicitação está parada. Então, se tiver em vermelho é porque o gestor ainda não aprovou, em amarelo porque está pendente com o RH, em azul porque ela está programada, né? Então todo mundo já aprovou, já está programado, provavelmente eu já devo ter recebido aí o meu aviso, e em verde que ela está calculada, então oficialmente vou estar de férias naquele período, né? E já aproveitando essa tela, na visão do gestor, ele pode vir aqui de uma forma bem visual e poder enxergar quanto por cento do seu time está comprometido dentro daquele mês para poder programar férias. Então, se eu tiver com mais de 50% já do meu time em férias naquele período, eu, né, vou ter que ver aqui essas solicitações para tentar numa outra data para não desfalcar o meu time, né? Aqui, de novo, essa tela que eu estou mostrando do colaborador é só o colaborador com os seus pares, mas o gestor também tem essa mesma tela lá nas abas de gestão, aí sim, de todo o seu time, tá? Sobre a rotina de férias, pessoal, alguém aqui utiliza? Tem alguma dúvida? Eu sei que é uma das que normalmente o pessoal aí gosta bastante, porque tira da mão do RH bastante responsabilidade aí de, principalmente, imprimir documentos, né, e programar as férias.
Vamos em frente, então. Na parte de feedbacks, então, né, é uma das estruturas que algumas empresas, dependendo da cultura, decidem ocultar, sim, o menu, né? A gente sabe que a cultura de feedback, quando ela está instituída, o desafio do RH é fazer com que os colaboradores, de fato, né, escrevam e solicitem feedbacks aí para os seus colegas, exercitem essa prática de dar um feedback. Mas quando também não há um aculturamento sobre o que é um feedback, é aquele receio, né, da finalidade aí que a ferramenta vai ser utilizada. Num caso, né, onde a gente tem uma boa, já bem estruturado ali essa possibilidade, né, o colaborador ele pode vir aqui então e buscar uma pessoa para que ele dê um feedback, e aqui eu também consigo, né, gerar uma sugestão de feedback por IA. Eu vou tentar ver aqui se eu encontro aqui, eu tenho a Joana, e eu posso então aqui, é uma IA generativa, né, basicamente é um prompt que roda por trás, e eu posso dizer então o tipo de feedback, se ele é de reconhecimento ou de sugestão de melhoria, a situação, o comportamento observado, então eu poderia colocar aqui proatividade em ajudar um novo colega, como isso impactou você ou a equipe, né? Sentimento de pertencimento e engajamento, só um exemplo, né? Posso colocar mais aqui se for uma sugestão de melhoria e o tom de comunicação que eu quero utilizar para escrever esse feedback. E aí aqui eu peço então para a IA gerar, né, esse texto. E aí ele traz aqui, né? Ele pega o nome aqui do colega, mas eu também posso, qualquer momento aqui, editar, colocar novas informações, se eu não gostei do texto, refazer, né? E eu posso, então, dizer se eu vou compartilhar esse feedback com o gestor, com o colaborador, né? Ou com o gestor e com o colaborador e com o gestor daquele colaborador. E eu também tenho a opção de deixar somente para mim, tá? Esse feedback. Então, posso utilizar aqui também essa estrutura como uma forma de anotações aí para algum tipo de one-on-one aí com o colaborador, tá? Também posso anexar algum arquivo para alguma evidência. E aqui a gente pode cadastrar competências, né, para taguear esses feedbacks. Mas vocês vindo a ter futuramente também um módulo de carreira e desempenho, eu posso vincular esse feedback a uma competência pré-cadastrada também lá do PDI do colaborador, tá? Eu posso ver então todos os feedbacks que eu recebi, posso determinar inclusive também se eles ficam disponíveis ou não para os meus colegas visualizarem, os que eu enviei, e a todo momento eu tenho aqui atalhos para os mesmos recursos na tela, né? Tanto para solicitar quanto para escrever um feedback. Então eu poderia também vir aqui e pedir para alguém dar um feedback para mim sobre determinada situação, tá? A parte de contrato de trabalho, tá? Gabi, Então, oi. a Lizzie tá com a mão erguida aqui. Ah, obrigada. Vamos lá, Lizzie, por favor. Tenho uma dúvida. Uhum. Gostei dessa parte do feedback, a gente não tinha se atentado, né? Mas para nós, assim, pelo nosso modelo de trabalho, seria muito importante que no compartilhar tivesse compartilhar com o RH, porque a gente acompanha a trajetória do nosso empregado desde o momento que ele entra, feedbacks com liderança, acompanhamento lá dentro em loco. E para nós é importante entender como está sendo essa comunicação com os liderados da gestão para seus liderados, seja um feedback de construtivo, né? Ou alguma coisa mais de valorização mesmo, né? Perfeito. Tem alguma possibilidade? Tem isso dentro do sistema? Pode vir alguma atualização, incluindo naquele compartilhe que você colocou ali, compartilhar com o colaborador ou deixar comigo mesmo e ter lá compartilhar com o RH? A gente consegue, o RH consegue fazer o acompanhamento de todos os feedbacks da estrutura, tá, Liz? Então, ali é mais no sentido de assim, eu quero falar de um comportamento do Renato só com o gestor do Renato, eu não quero que o Renato veja esse feedback, né? Ou eu quero mandar só para o Renato, mas sem que o gestor do Renato veja. Mas mesmo nesses casos, e aí me confirma, né, Renato? Mesmo nesses casos que eu compartilho só com o colaborador, sem o gestor, ainda assim o RH também enxerga, né? Isso. Até eu enviei aqui no nosso chat, tá, pessoal? Ele tem o Analytics do RH, né? Então, todo e qualquer feedback que é registrado, ele fica centralizado nesse Analytics. Então, qual usuário que tiver o papel, né, de RH, ele vai estar visualizando todos os feedbacks por competência daí, né? Então, vai estar tudo centralizado ali para essa consulta. A gente até estava falando aqui com a Leti, mas aonde que eu vejo isso? Onde? Prático? Onde?
Tu diz do que? Aonde que o RH enxerga? Isso, onde você vai enxergar. Tá, aqui, ó, em feedbacks da organização, tem aqui feedbacks da organização. Então, tem os feedbacks aqui por gestor, né, e os colaboradores que estão abaixo desse gestor. Então, é por aqui que vocês vão enxergar, tá? Tá. Ah, legal, ótimo. Acho Tá. importantíssimo, porque como a gente atua muito como desenvolvedor, a gente não tem como ajudar no desenvolvimento se a gente não pega, de repente, uma falha ou algo que a gente possa Uhum, contribuir. E também para uhum. entender como é que está indo essa liderança, né? Se está sendo Sim, boa em feedback, comunicação. sim. Então, acho bem importante e já vai entrar para nossa prática já. Show, legal. Perfeito. E aí também, né, de novo, tá? Se vocês quiserem entender melhor como é que funciona aqui a rotina, aqui dentro do portal de documentação, ele é bem importante, né? Dentro do painel de gestão tem toda a documentação dos feedbacks, né? Então, as responsabilidades, o que você pode fazer, como enviar, excluir, solicitar, como acompanhar, né? Então, tem toda a documentação aqui dividida por blocos de funcionalidades. Normalmente, essas funcionalidades, o próprio RH ali, lendo a documentação, geralmente já consegue se auto-implantar ali, tá? Mas qualquer coisa também vocês podem pedir ali um apoio do executivo, tá? Só para eu não esquecer, eu coloquei aqui na tela o guia rápido do app, né? Que era o Super App, a Sênior ainda não alterou aqui a nomenclatura, mas aqui é um guia rápido para usuário, então que vocês podem inclusive usar esse material como material de compartilhamento para os colaboradores, com tudo que eles podem fazer aqui dentro do Super App, tá? Então, aqui, Liz, respondendo a tua pergunta, tudo isso daqui está disponível no Super App. Com exceção daí, se caso vocês não tenham o Moods e o Gestão do Ponto, esses dois não vão aparecer porque precisa ter a solução contratada. Mas o restante, tudo é recurso do próprio painel de gestão e vai estar disponível ali no Super App, tá? Então, aqui tem bem um passo a passo mesmo de como fazer e vocês podem usar essa documentação para mandar para os seus colaboradores aí, caso eles venham a ter dúvidas. Gabi, como que eu acho essa documentação? Né? A gente pode mandar para vocês depois, mas aqui também no manual do SeniorX tem o app, que é o Super App, só não mudar ainda a nomenclatura na documentação. Visualizar guia completo. É esse material aqui, vocês podem inclusive baixar ele, tá? É uma estrutura aqui de PDF e vocês podem, o colaborador ficou com dúvida, manda o PDF, tá? Aqui explica tudo, vocês podem até de repente pedir apoio aí da área de marketing de vocês para reestruturar na identidade visual aí da empresa de vocês, tá? Então, do meu painel, só para finalizar, né, a gente tem a parte aqui de contrato de trabalho, onde o colaborador ele pode visualizar informações do seu contrato de trabalho e informações salariais, e a hierarquia da empresa, né, que é bem importante aí também, para que o colaborador possa entender hoje como é que a empresa está estruturada. É legal também para os próprios gestores RH, né, ter uma visão mais visual mesmo, não um relatório de hierarquia, né? E também ele ajuda no sentido de, eu quero dar um feedback da Aurora para o gestor da Aurora, porque eu vi um comportamento dela que não foi muito legal. Quem é o gestor da Aurora? Então, eu posso vir aqui, eu posso buscar por aqui, né, esse colaborador, ou eu posso ir fazendo esse drill down aí da informação e ele vai abrindo aí, então, a hierarquia da empresa, tá? Muito bem, pessoal. Então, eu finalizei aqui a parte do painel do colaborador, tá? Dentro do painel do gestor, então, o que eu vou ter de recurso a mais? A possibilidade do gestor ver os seus liderados diretos, os seus colegas de equipe e liderados indiretos e a sua liderança, tá? E aqui um recurso que eu considero muito legal e que alguns clientes meus que eu conversei não sabiam é a possibilidade de o próprio gestor, dentro do perfil do seu colaborador, aqui em histórico profissional, visualizar uma série de eventos que vem lá do histórico dele, lá do administração de pessoal. Então, deve ser bem comum vir para vocês aí de RH. Quando é que foi a última vez que a Gabi pegou um atestado? Quando é que foi a última vez que a Gabi saiu de férias? Quando que foi a última vez que eu troquei ali teve um aumento de salário ou uma troca de centro de custo? E fica vindo essas informações aí diariamente para o RH listar um relatório, aí ver, passar para o gestor.
Aqui dentro dessa rotina de histórico profissional, o próprio gestor pode vir aqui dentro de um período de data, selecionar o tipo do evento, ele pode ainda considerar as motivações. Então eu poderia dizer que ele é um afastamento e eu ainda posso dizer que um afastamento de atestado, né? Aqui eu tenho só alguns exemplos, né? Mas eu quero pegar tudo que é um afastamento que foi um atestado. E ele vai listar aqui em tela, como eu tenho aqui nos exemplos, né? Afastamento, férias. Então, tanto questões que envolvam movimentos do painel de gestão, quanto questões da própria folha de pagamento. Então, eu fiz uma alteração desse colaborador de cargo e quero ver quantas vezes eu tive alteração de cargo, na data, quando que iniciou, qual que foi o motivo e o final, tá? Então, é um recurso que eu cito porque vários clientes têm, né, os RHs que eu atendo, têm essa demanda diária de solicitação vinda dos gestores e desconhecem essa rotina aqui dentro, porque eu tenho um menu, né, uma trilhazinha que eu tenho que percorrer até chegar nele, tá? Mas por aqui também eu consigo ver todo o resumo do meu liderado, então quantos feedbacks ele recebeu, se vocês têm o módulo de desempenho em carreira, o plano de desenvolvimento, o mapa de competências, se tem o módulo de sucessão, se ele é uma posição chave ou não. Então, quanto mais produtos aqui dentro do SeniorX vocês tiverem, maior vai ser essa visão aqui do liderado, tá? A parte do contrato de trabalho dele também e também toda a parte de anotações lá da ficha registro também do administração de pessoal, tá? Então, isso também vem para cá para que o gestor possa ter essa visualização. Da mesma forma, a parte dos feedbacks, né, desse liderado, e aqui a parte do questionário de carreira, esse só vai aparecer caso vocês tenham o módulo de carreira e sucessão, tá? Ainda o gestor também pode ter um analytics aqui de escolaridade da equipe. Ele é um analytics também Fabi, bacana. Oi? eu só vou complementar um pouquinho daquele do histórico de anotações ali, Ah, tá? sim, Então, ali perfeito, por também você favor. consegue trazer os históricos das anotações que você lançar dentro do controle de ponto ou dentro né, lá dentro do administração de pessoal. Ele vai trazer as anotações, seja advertências, suspensões ou não estava utilizando EPI, né? Então, o gestor, ele consegue ter isso também do subordinado dele, né? Então, é bem bacana que o histórico da anotação vai mostrar, né, também para o gestor para tomar uma ação. E agora, se eu estiver utilizando, por exemplo, gestão de remuneração, né, que é uma outra solução da Sênior, vou dar um aumento ou não vou para ele, né? Então eu consigo analisar se ele tem suspensão, advertência por essa tela também, tá? Só pode seguir, Gabi, só Perfeito, complementando. obrigada. Uhum. Obrigada, Renato. Então, aqui a gente tem o analytics de escolaridade da equipe. Ele é bacana para que também o gestor possa ter ciência de como é que está a composição do nível de escolaridade do seu time e também poder entender talvez algumas causas dentro da sua equipe, né? Eu tenho uma equipe que no geral não vem se capacitando, tem um grau de instrução mais baixo e talvez valha eu fazer uma ação, uma gamificação, um programa de incentivo a estudos para aumentar o grau de escolaridade aí da minha equipe. Então aqui o gestor consegue ter essa visão, tá? Em algumas telas também tem uma série de filtragens aqui, né? Acabei nem comentando, mas sempre que tiver essa abinha filtros aqui, o dashboard ele se reestrutura conforme a filtragem que vocês fizerem, tá? Na parte de contratos e salários, eu vou só trocar aqui rapidamente de base para pegar uma aqui que eu tenho da Sênior, só para mostrar algumas outras possibilidades. Então, aqui na parte de contratos e salários é onde o gestor, então, vai poder fazer a avaliação do contrato de experiência. Eu trouxe em PPT as visões, porque aqui eu não tenho nenhuma de exemplo para mostrar, tá? Então, eu trouxe lá para mostrar como que ela fica. Mas aqui o gestor vai poder, então, visualizar os colaboradores, de qual empresa, de qual centro de custo, o status da avaliação, né? Então, ele pode vir aqui e pegar tudo que está pendente para ele tratar, tá? Os contratos a vencer, então aqui também vai aparecer uma listagem, tá? De contratos de experiência a vencer nos períodos ali determinados. Aqui também é um dashboard super bacana, tá? De comparação de salários da equipe. A gente sabe que agora, com toda essa questão também da equidade salarial, é super importante o gestor poder avaliar dentro das mesmas posições se há uma equidade salarial entre homens e mulheres e também para poder comparar, no geral, se há alguma disparidade salarial do time, tá? Então, aqui também o gestor consegue ver de liderados diretos, de todos os liderados, por centro de custo, né? Quem está abaixo da faixa, quem está dentro da faixa, acima da faixa salarial.
E a evolução salarial da equipe, que aqui que eu comentei com vocês que lá o colaborador ele tem somente o seu, mas aqui o gestor ele consegue então visualizar de toda a sua equipe aí como é que está a evolução salarial. Aqui de novo é um exemplo em base de demonstração, mas dentro aí da estrutura de vocês, né, certamente vocês vão ter uma série de linhas aí de colaboradores e podendo ir acompanhando como que está a evolução salarial de cada um. Até mesmo também para entender se essas evoluções dentro de um time que performa de forma igual, né, e que todos vêm desempenhando um bom trabalho, né, se há algum tipo de disparidade também de evolução salarial, tá? Aqui na parte de férias da equipe, então a parte de calendário de férias eu já comentei com vocês. Essa é a tela do gestor, aonde ele vai poder fazer a Gabi, programação. Oi? Pode deixa falar, eu só Paty. aproveitar, fazer uma pergunta, aproveitar que o Renato está aqui junto. Uhum. Aqui nessa questão da base salarial, quando o colaborador tem uma gratificação de função, Renato, é possível colocar aparecer junto com essa base do salário a gratificação de função? Quando ele tem a gestão de remuneração, sim. Daí tu consegue fazer, você consegue Tá, mostrar ali, tá? tá, tem que estar vinculado à gestão da remuneração daí. Uhum, Tá bom, entendi, isso. obrigada. Uhum. Perfeito. Ok, então aqui na parte das férias, né, caso o colaborador ele não tenha essa autonomia de programar as férias, aqui é onde o gestor vai fazer a programação, né, então é um pouquinho diferente da tela do colaborador, mas segue a mesma linha lógica, tá? Aqui o gestor ainda vai poder visualizar os períodos em aberto, então aqui é uma tela bem importante, né, para criar a conscientização do gestor de entrar aqui e visualizar quais colaboradores ele precisa fazer a programação de férias, né? Então é nessa tela que ele vai poder ver quem já está com período concessivo a vencido, a vencer nos próximos 90 e 90 a 180, né? E, inclusive a ferramenta já dá ali qual que é a data limite, né, que tem que ser programada essas férias e por aqui mesmo o gestor já pode fazer a programação dessa pessoa, né, que está com período aquisitivo já vencido. Então é aqui onde vocês têm que conscientizar bastante o gestor de entrar na tela e analisar, tá? Existem analytics, alguns, se eu não me engano, já tem alguns na ferramenta, mas também existem formas de vocês criarem analytics para que na tela principal do gestor ele também possa ver ali períodos de férias a vencer e pela tela inicial ele já veja ali em vermelho, né, quem ele precisa programar as férias, tá? Aqui ele vai poder ver quem já está com férias programadas, quem já está com férias calculadas, então é mais para ele poder consultar as informações, tá? E aí, aqui, então, é onde o gestor vai poder ver os feedbacks da sua equipe, né? Então, aqui tudo que tiver disponível para ele visualizar, todas as pessoas que estão abaixo dele e quais feedbacks ele recebeu e quais ele enviou. E aqui também um resumo de feedbacks. Então, vocês vão poder visualizar ali como gestor dentro do seu time quantos feedbacks cada colaborador recebeu, quando que foi a data do último feedback. Aqui entrando então na parte, né, de painel do RH, basicamente o que nós vamos ter? Toda a parte de solicitações pendentes. Então lembra que eu comentei com vocês que tudo que gerasse uma pendência para o RH aprovar é nessa tela aqui que ele vai consultar. Então, desde a alteração de formação acadêmica, lá dos dados cadastrais, férias que precisam ser aprovadas, também pode fazer uma filtragem somente por aquilo que está aguardando uma avaliação ou que deu algum erro, né? Então, tudo que está aprovado eu já vou desconsiderar. É nessa tela aqui que o RH, então, vai ver tudo que tem de pendência e vai aprovar ou rejeitar. Da mesma forma, na tela de assinatura eletrônica de férias, é onde vocês, RH, vão poder consultar todos os documentos de férias que foram gerados para cobrar do colaborador, né, a assinatura ou do próprio gestor. Então, aqui eu poderia ver, por exemplo, todos os documentos que estão aguardando a assinatura. E aqui ele vai trazer, então, em listagem aí quais colaboradores, por exemplo, falta assinar o aviso, o recibo e assim por diante, tá? As avaliações de contrato de experiência, da mesma forma, aqui o RH vai poder ver de todo mundo, né? Bem parecido com a tela do gestor. E aqui a gente tem, né, então, ali os feedbacks que eu já mostrei e algumas outras questões mais voltadas à parte de parâmetro, tá? Um item que eu sei que é pouco explorado e aqui eu queria trazer para vocês visualizarem é o painel do humor. O que é o painel do humor? E aí eu vou trazer aqui, inclusive, esse material aqui para me ajudar, tá? Lá dentro do Super App,
o colaborador, ele pode fazer um registro de humor, de como que ele está se sentindo naquele dia. Aqui ele tem, né, uma estrutura de emojis, né? E ele pode, inclusive, colocar o porquê que ele está se sentindo daquela forma através de alguns parâmetros aqui que ele pode flegar, né? Então, ele tem aqui, inclusive, a possibilidade, né, de visualizar dentro de um calendário como é que estão os registros de humor, e isso se torna, para o RH, dado estratégico, principalmente agora que nós temos as condições relacionadas à NR1, né, que está muito voltada aí à saúde, né, e bem-estar do colaborador. Então, ele vai trazer aqui, por exemplo, uma visão, né, com base nessas informações que os colaboradores forem preenchendo. Então, já é um Analytics pronto, tá? E aqui vocês vão poder visualizar, claro que para que ele esteja cada vez mais bem populado, a gente depende que o colaborador ele faça essa interação lá pelo Super App, mas aqui eu posso ver então como que está a média de humor, né, numa escala de 1 a 5, como que é o engajamento diário, qual que foi o melhor resultado de nota que eu tive dentro de um período, quantas equipes eu tenho, quantos respondentes, total de colaboradores, né? E aqui eu vou ter então alguns gráficos, resultado médio das marcações, motivos por sentimento, os principais motivos que eu tenho aqui na minha empresa. Então, no geral, tá todo mundo se sentindo muito bem porque tem reconhecimento e feedback. Tá vindo aqui uma frequência constante de dor no corpo, de estresse, de desânimo, de sobrecarga. Então, aqui, né, o RH vai podendo monitorar isso, né? E tem uma série aqui de analytics, então, de sentimentos por dias, motivos, né? Notas e comentários, inclusive, né? Hoje o dia foi produtivo. Ele é bem anonimizado, então vocês não conseguem saber quem respondeu, mas vocês conseguem fazer filtragens por departamento ou por gestor. E isso pode dar alguns indicadores para a empresa sobre como que está, talvez, eu entendi, não está legal a nota, agora eu vou começar a tentar ver gestor por gestor onde que está o problema. E aí vocês conseguem constatar, de repente, que lá numa área tal é onde está vindo o maior número de reclamações, né? Então, é um espaço para que o colaborador, ele possa se sentir à vontade de dizer como que ele se sente, tá? Então, ao final, né, dessa filtragem, vocês podem vir aqui, inclusive, e utilizar uma análise de IA, aonde ela vai fazer uma conclusão com base no dashboard apresentado em tela. Então, se vocês fizerem filtragens aqui, o dashboard ele vai mudando e a análise, consequentemente, também, tá? Então, aqui ele traz já uma análise detalhada do clima emocional geral da empresa, os principais desafios, as oportunidades de desenvolvimento, recomendações institucionais, a conclusão. Vocês podem copiar para fazer alguma apresentação executiva. E caso vocês queiram compartilhar isso com algum gestor, fazer algum tipo de alinhamento sem abrir aqui a tela para todo mundo, vocês também podem exportar o relatório dessas visões, tá? Isso também está liberado para vocês. E aí, por último, mas não menos importante, tá? Aqui está a documentação com todas as visões dinâmicas disponíveis para o painel de gestão, tá? Dentro dessa minha base, eu não tenho muitos analytics populados, tá? Porque os analytics eles vão se construindo conforme a gente vai inserindo dados, né? Mas, inclusive, o Renato colocou um print ali de possibilidades de como gerar um analytics de feedback. Hoje são 16 tipos, né? 16 estruturas diferentes de analytics. Vocês podem ter infinitos, né? Mas dentro dessas 16 formas, de barra, de pizza. E aqui tem todas as views, então, que são as tabelas, que estão disponíveis para que vocês possam extrair dados e, a partir disso, gerar um analytics ali dentro do painel de gestão. A Senior vem cada vez mais melhorando e aumentando esse número de analytics, de views, aliás, tá? Então, geralmente, os TIs dos nossos clientes ajudam aí nessa criação, tá? Não é como fazer um comando SQL lá no banco de dados, mas exige um certo conhecimento. Eu sei que tem alguns clientes de RH que já conseguem fazer, outros precisam de apoio. Esses analytics não têm custo adicional, vocês podem criar quantos vocês quiserem, é um recurso nativo. E aqui nessa documentação, para clientes que utilizem outros produtos da SeniorX, também tem as outras views dos outros produtos, tá? Então, aqui em visões dinâmicas, painel de gestão, a gente tem aí todas as possibilidades de gerar dados dentro do painel, tá?